1 Coríntios 2, verso 1, assim diz a palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabendo essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, graças a Deus, a Ti, Senhor, pela Tua santa e eterna palavra. Fala aos nossos corações, prepara, Senhor, assim como o Senhor já tem preparado de antemão os nossos corações para ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor. E que possamos, ó Pai, ser transformados por ela, por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, sairmos daqui diferentes de quando entramos. Possamos sair mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, alguns bebês quando nascem, quando vêm ao mundo, eles são diferentes uns dos outros. Uns nascem com o olho aberto, gritando, quase falando já. Outros já nascem, às vezes demora para nascer, nascem meio lentos. O médico tem que dar aquela pomadinha para ele chorar. E eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro dos meus filhos. Casal de gêmeos. Eles nasceram na mesma hora, 1 minuto de diferença. Mas a minha filha saiu primeiro, mais apressadinha. E ela já nasceu com um olhão regalado, toda espertinha. E o Felipe, que veio logo em seguida, 1 minuto depois, veio com o olhinho fechadinho assim, o nariz fungando, né, devagarinho. Mas o fato é que todas as crianças nascem do mesmo jeito, no parto. Assim também é verdade quando nós nascemos de novo, em Cristo Jesus. Na nossa conversão, tem pessoas que na sua conversão, elas tiveram uma visão, quase como Paulo. Teve a visão, ficou cego, caiu do cavalo
e teve encontro com Cristo. Aquele dia marcante na sua vida, que você às vezes lembra o dia, a hora, o lugar, sabe tudo. Outras pessoas nasceram num lar evangélico, cresceram ali na igreja e são convertidas e de forma espontânea também. Algo muito natural para elas. Mas não importa. O processo, a conversão, o nascer de novo é igual. A Bíblia diz que a realidade interior e essa nova vida é a mesma para todo crente, independentemente da manifestação externa. O Antigo Testamento descreve essa realidade espiritual em termos de um novo coração, de sermos coparticipantes da natureza divina, de sermos nascidos de novo, como diz o Novo Testamento, sermos novas criaturas. O apóstolo Paulo usa a analogia da circuncisão para comparar com um novo nascimento. Só que a circuncisão era feita por mãos humanas. O novo nascimento é feito pelo Espírito Santo de Deus. E para que a gente cresça na vida espiritual após a nossa conversão, nós devemos ter consciência e sermos convencidos, às vezes, dessa nova realidade em que vivemos. Nós somos unidos a Cristo de forma pessoal, porque Cristo é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Então nós temos um relacionamento pessoal. Temos novos recursos e um novo potencial, porque o Espírito Santo habita em nós. O nosso DNA espiritual foi modificado no nosso novo nascimento. E fazemos agora parte de uma nova história, da história da redenção, onde nós encontramos a verdadeira sabedoria. E é sobre a verdadeira sabedoria que eu quero falar com os irmãos nesta noite. A verdadeira sabedoria. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre a verdadeira sabedoria é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Nós precisamos ter uma vida centrada na cruz de Cristo. Vamos ler os versos 1 e 2 novamente? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz aqui que quando ele foi ter convosco, quando ele diz aqui, ele diz que não foi com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Alguns crentes aqui de Corinto, talvez até influenciados pela cultura grega, eles podem até ter criticado Paulo porque ele não tinha a retórica que os homens daquela época tinham, os filósofos daquela época tinham. Alguns dos coríntios, eles até se achavam muito bem-sucedidos e muito sábios, mas era porque eles não entendiam o que significava ser louco por Cristo. Ser louco por causa de Cristo. Mas ser louco por causa de Cristo não quer dizer, não significa comportar-se de uma maneira insana ou insensata. Pelo contrário, é ter uma vida centrada na cruz de Cristo. Aquilo que parece loucura para muitos é sabedoria. E Paulo diz então, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Desde o início dessa carta, o apóstolo expõe o conteúdo da sua pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado. Paulo identifica o evangelho de forma precisa, o Cristo crucificado. Algo que para o mundo era ofensivo e alienado. Talvez essas palavras reflitam até a razão porque Paulo, antes da sua conversão, era um inimigo de Cristo, era um perseguidor do evangelho. Essa ideia de que o Messias havia sido pendurado no madeiro e, portanto, estava debaixo da maldição divina era intolerável. Era um escândalo para os judeus. E para os gregos, morrer abandonado sozinho numa cruz era uma loucura. E não tinha nada de sabedoria nisso para eles. Mas a cruz de Cristo
é o ponto central de todo o Evangelho. Paulo usa a linguagem da cruz em todas as suas cartas. Lá em Colossenses 1:28 ele diz, o qual nós anunciamos, Jesus, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, o qual nós anunciamos, Cristo Jesus, o Cristo crucificado. Ele não está ensinando as pessoas somente sobre a morte de Cristo. Ele não está apenas falando da morte de Cristo Jesus, mas se observarmos o ensino de Paulo, paralelo ao ensino dos outros escritores bíblicos, veremos que ele inclui tudo, desde a glória celestial de Cristo, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, até a sua encarnação, até a sua vida de sofrimento e obediência, até a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua intercessão atual por nós e até o seu retorno glorioso. Quando Paulo e os autores bíblicos focalizam a cruz, eles os fazem para enfatizar que sem a morte sacrificial de Jesus em nosso lugar, nenhum dos outros benefícios de Cristo seria possível para nós. Nós necessitamos de um substituto. Assim como no Antigo Testamento havia o cordeiro que era o substituto pelo pecado do povo e era sacrificado, aí sim veio o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo para morrer e ser sacrificado em nosso lugar. Nós, com ele, na cruz de Cristo, recebemos todos os benefícios e desfrutamos de todos os benefícios. A nossa eleição, o nosso chamado, a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa glorificação final. Uma perspectiva centrada na cruz nos capacita a crescermos na graça e na fé durante as nossas lutas contra o pecado. A cruz de Cristo deve ser central, porque define quem você é, quem você está se tornando e quem você será. Muitos de nós temos, às vezes, pouca noção do que significa viver uma vida centrada na cruz. Como você se vê? Como você olha para a sua vida hoje? E você olha, e se você olhar para a cruz de Cristo, será que a sua vida está sendo modelada pela cruz de Cristo? Será que a cruz de Cristo tem sido um ponto central na sua vida? Quando Paulo focaliza sua atenção na cruz, ele está apontando também para a obra de Cristo. E a obra de Cristo é o nosso segundo ponto sobre a verdadeira sabedoria. A obra de Cristo. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo, lá atrás, lá desde o verso 6, ele diz, expomos sabedoria entre os experimentados. Essa palavra experimentados aqui, Paulo aqui não tem em mente uma categoria especial de crentes, não, uma casta superior de crentes. Mas Paulo parece ter tomado emprestado aqui um termo usado pelos coríntios de pessoas experimentadas, mas Paulo aqui atribui um significado diferente. Quando ele fala experimentados aqui, sem dúvida ele está falando de pessoas espirituais, referindo-se a pessoas influenciadas pelo Espírito Santo. Uma pessoa experimentada ou espiritual é aquela em que o Espírito Santo habita e em quem ele dirige a sua vida. Visto que todo crente recebeu o Espírito Santo de Deus, todo crente recebeu e já compreende e já recebeu essa mensagem de qual é a verdadeira sabedoria. A sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que o apóstolo cita lá no verso 7, onde ele diz, falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. Quando Paulo fala mistério aqui, não deve ser interpretado como algo místico, algo misterioso, como se fosse algo gnóstico, revelado a pouquíssimas pessoas ou a pessoas muito espirituais ou elitizadas. Não,
Na verdade, ele está falando das riquezas da obra de Cristo, que antes ocultas no Antigo Testamento, antes quando eram sombras, porque o Antigo Testamento era sombra do Novo. O Antigo Testamento não estava completo ainda enquanto não tivesse o Novo Testamento, enquanto Cristo não tivesse vindo. Então, aquilo que é aprendido no Antigo Testamento era sombra do Novo ainda. E muitas pessoas ainda permaneceram somente no Antigo Testamento. Mas Paulo está falando que esse mistério do Antigo Testamento agora é revelado no Novo Testamento pelo Espírito Santo. A verdade é revelada a todos aqueles que têm o Espírito de Cristo. O Novo Testamento ensina de forma clara que a obra de Cristo se manifestou em Deus na pessoa do seu Filho, que reinou, mesmo em meio ao sofrimento e à maldição divina na cruz sobre o pecado, e continua reinando e reinará para todos sempre. Isso é o que os poderosos da época não entendiam, como Paulo havia explicado no verso 8. Onde ele diz, nenhum dos poderosos desse século o conheceu. Os incrédulos ainda faziam parte da velha época, estavam na sombra ainda, e por isso não receberam a sabedoria de Deus. Paulo enfatiza esse ponto ao focalizar os membros mais influentes da sociedade, mas que também eram os mais ignorantes quanto à obra de Cristo. E nem os sábios deste mundo, aqueles que não podem nem mesmo conceber a grandeza da obra de Cristo, como diz o verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas em contraste com aqueles que amam a Deus e aqueles que veem, aqueles que ouvem, aqueles que recebem e conhecem a obra de Cristo Jesus e que recebem as bênçãos dessa obra maravilhosa. Essa citação de Paulo se baseia em textos do Antigo Testamento. Um exemplo é Isaías 64:4, onde o profeta diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Uma das novas experiências com Cristo e a sua obra é a habilidade de enxergarmos algo que não podíamos ver antes da nossa conversão. O crente agora pode compreender a verdade espiritual, pois a palavra diz claramente que recebemos a verdadeira sabedoria. Mas qual é a essência dessa sabedoria? O verso 12 diz que o Espírito nos assiste para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Cristo nos foi dado gratuitamente. E junto com tudo que acompanha a obra de Cristo, a obra completa, como se diz, o pacote completo. Você, quando recebe a Cristo Jesus, você já teve as suas maldições quebradas. Não existe essa de que você aceita Jesus, mas você depois tem que voltar aqui para fazermos uma sessão de quebra de maldições. Ou então vir na tarde de quarta-feira, venha na tarde de quarta, que é a tarde da vitória, que é a tarde da bênção, que é o dia de quebrar maldições. Não, Cristo já quebrou todas as maldições, e a maior maldição que estava sobre mim e sobre você era a maldição da condenação ao fogo eterno. Mas foi quebrada na cruz de Cristo. E através da obra de Cristo, e no momento que você tem encontro com Cristo, você recebe o pacote completo, a obra completa de Cristo em sua vida. O Espírito Santo nos capacita a conhecer Jesus e tudo o que temos e somos em Cristo Jesus. Mas por que é tão importante conhecer essa obra de Cristo? Porque ainda lutamos contra o pecado. Mas se você for como eu, você sabe que a realidade desta maravilhosa nova vida vai de encontro com a realidade presente e atual em que vivemos, na qual o pecado está ao nosso redor e os resquícios do velho homem ainda estão em nós. E você pode perguntar, pastor, mas se todas essas coisas a respeito da obra de Cristo forem verdade, por que nós ainda lutamos tanto contra o pecado? Se eu sou nova criatura, por que parece que tão pouco mudou na minha vida? Por isso é importante compreendermos a obra do Espírito Santo, que é contínua. É uma obra que se iniciou na cruz desde os tempos eternos, mas que foi cumprida, efetuada na cruz do Calvário. Mas é uma obra que se dá na conversão e que permanece uma obra contínua em nós.
Eu e você, meu irmão, somos uma obra ainda inacabada. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim. Tem uma plaquinha em nós aqui, estamos em reforma. Desculpe-me pelo transtorno, estamos em obra. O Espírito Santo ainda está trabalhando em nós. O Espírito Santo une nossos corações e mentes a Cristo e tudo o que Ele fez por nós em sua obra. E aí nós então chegamos ao terceiro ponto da verdadeira sabedoria, que é a mente de Cristo. A mente de Cristo. E aqui você vai encontrar a sua identidade e quem você é. Verso 16, leia comigo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Paulo fala assim, nós, porém, esse nós de quem ele se refere, desde lá do versículo 6, ele diz primariamente a respeito dos apóstolos que receberam a revelação do Espírito e que agora comunicaram por meio de palavras ensinadas pelo próprio Espírito Santo. Mas todo crente tem recebido o Espírito de Deus e por essa razão é iluminado para receber a mensagem dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos que foi escrita no Novo Testamento e que é de posse legítima da Igreja de Cristo, que é de posse legítima da Igreja Presbiteriana do Brasil no Lago Sul. Toma posse, meu irmão, dessa palavra. A pessoa natural citada no verso 14 é aquela que ainda pertence à velha época, que ainda está nas sombras, na cegueira espiritual, e ela é contrastada com aquela que é espiritual, ou seja, aquela que está unida a Cristo, habitada pelo seu Espírito e, portanto, pertence à vida eterna. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Nós já estamos vivendo a vida eterna, já começou aqui, no aqui e agora. Mas o que Paulo está querendo dizer quando ele diz, nós temos a mente de Cristo? Por meio do Espírito do Senhor, Paulo tem a mente de Cristo e, portanto, a mente do Senhor. Os oponentes do Evangelho que não veem que o Espírito de Cristo e o Espírito do Senhor são um e o mesmo, não tem base ou não tem condição de examinar as coisas do Espírito, de examinar a mente do Senhor e nem muito menos de instruir outras pessoas sobre Cristo Jesus. Mas em contraste, aqueles que aceitam o ensino do Evangelho de Cristo têm a bênção do Espírito e entendem as coisas de Deus. Talvez Paulo aqui esteja aludindo novamente, pedindo ajuda a Isaías, e lá em Isaías 40, 13, ele que diz, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Aqui se associa a infinitude do Espírito de Deus, a sua sabedoria e conhecimento eternos, ilimitados. A cada manhã que você acorda, que você se olha no espelho, qual a identidade que te identifica? Qual identidade define o modo que você vai enfrentar o seu dia? A sua identidade é fundamentada no que você faz ou em certas habilidades que você tem? Se a gente observar como essas coisas funcionam como identidades ao invés de chamados, presta atenção. Às vezes você se define pelo que você faz. Eu sou um homem de negócios. Eu sou um pastor. Eu sou um pai. Eu sou um aposentado. Aí às vezes é pelo que não faz, né? É mentira que aposentado trabalha muito. Sobra muita coisa para ele fazer. Tudo que ninguém quer fazer, fala para quem está aposentado, faz. Já que, né? Já que você está aposentado, faz para mim. Ou às vezes você se define à luz de um acontecimento do passado. Eu sou um sobrevivente de um abuso. Eu sou um alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. Eu sou uma pessoa que cresceu numa família problemática. Ou às vezes eu não tive nem família, não tive pai nem mãe. Fui adotado. Ou ainda você se define à luz de um conflito atual. Eu sou deprimido. Eu sou bipolar. Eu sou uma pessoa explosiva. Mesmo que essas coisas você não deva subestimar.
Mesmo que você não deva subestimar seus talentos, seus problemas pessoais ou conflitos atuais, mas isso não toma o lugar da sua identidade mais fundamental, que é ser quem você é em Cristo Jesus. E você pode dizer o seguinte, a partir de agora: eu sou uma nova criatura em Cristo, e pela graça sou um homem de negócios, sou um pastor, sou um pai, sou um aposentado. Jesus te define e não a sua vocação ou seus talentos. Você pode até dizer: eu sou um crente que foi machucado por alguém no passado, que luta contra a depressão, que luta contra um vício. Mas a sua identidade fundamental é Cristo. A sua mente é a mente de Cristo. E isso vai te ajudar a superar qualquer trauma, depressão, vício, conflito ou qualquer problema que você tenha. E como viver com a mente de Cristo? Todos nós vivemos nossas vidas com base em alguma identidade, algum sentimento, de quem somos, como somos e qual é o nosso valor. A maioria de nós não é consciente de uma forma detalhada sobre a visão que temos de nós mesmos, mas, no entanto, isso determina como reagimos a tudo que enfrentamos todos os dias em nossas vidas. Alguns pensam que Cristo é só para você entrar no céu. Alguns pensam que precisa de Cristo só no dia da conversão. Pronto, agora uma vez salvo, sempre salvo. É o inativismo. Outros já pensam diferente. Eu preciso arregaçar as mangas, trabalhar na obra sem parar. Aí é o ativismo. Só que tanto um pensamento quanto o outro estão parcialmente corretos. Uma vez que você se torna crente na conversão, você participa do seu crescimento contínuo no processo de santificação. Quando entramos na vida cristã, nós entramos numa batalha espiritual e devemos procurar perseverar na obediência que vem por meio da fé e da fé que vem por meio da obediência. Fé é obedecer, nada mais que isso. Se alguém te perguntar um dia, o que é fé para você? Fé é obedecer, obedecer a palavra de Deus. Seu alfabeto agora é o seguinte, não é mais ABCD. É obedecer. A partir de agora, o seu alfabeto é obedecer. Fé é obedecer. E você nunca deve subestimar a necessidade contínua da graça e misericórdia de Deus no processo de se tornar semelhante a Jesus, aqui ainda, de ter a mente de Cristo. Muitos começam a vida cristã com um entendimento claro da sua necessidade de Cristo, mas rapidamente perdem essa visão de quão central Cristo deve ser durante toda a sua vida, todos os dias. Quando mantemos a nossa mente em Cristo, durante a nossa caminhada de fé, acabamos nos lembrando de que tudo que é bom na nossa vida resulta da graça de Deus trabalhando em nós. E aí então podemos lidar com nossas falhas e com as falhas dos outros de forma misericordiosa e de forma piedosa, assim como Cristo tratou você quando Ele te chamou para fazer parte da família dele. Foi de graça que ele foi nos dado. E foi pela graça. E assim nós temos a mente de Cristo. E tratamos as nossas falhas com graça e com a falha dos outros também com graça. A mente de Cristo sempre nos lembrará que Deus nos deu uma nova identidade e um lugar seguro para lidarmos com os nossos pecados todos os dias. E eu quero concluir, meus irmãos, perguntando essa pergunta para nós aqui, fazer essa pergunta para nós. Como nós podemos ter uma vida de sabedoria de forma prática? A resposta é encontrada em duas palavras: fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Dia após dia, momento a momento. Não podemos achar que fé e arrependimento diz respeito somente ao dia da conversão. Pronto, eu tive fé na cruz de Cristo, que Ele perdoou todos os meus pecados, e eu me arrependo de todos os meus pecados. Não, fé e arrependimento é para todos os dias. Todos os dias nós temos que ouvir a mensagem evangelística, temos que ouvir do Evangelho, porque nós precisamos nos arrepender e ter fé todos os dias. A fé e o arrependimento nos mantêm ligados à cruz de Cristo, à obra de Cristo e à mente de Cristo. A fé evita o desespero e o arrependimento evita o orgulho.
E isso nos mantém de pé para enfrentarmos a nossa luta diária contra o nosso pecado. Fé é outra forma de dizer ver a glória e a graça de Deus e voltar-se para Ele. Arrependimento é outra forma de dizer admitir o pecado e deixá-lo. São os dois lados de uma mesma moeda. E ambos são essenciais para a nossa vida cristã. Isso é exatamente o que eu e você precisamos todos os dias. E quem é a verdadeira sabedoria? A palavra nos deixa bem claro. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Olha que interessante. A sabedoria é uma pessoa. Essa sabedoria com S maiúsculo. A sabedoria dos antigos, lá do Antigo Testamento, era Jesus. A sabedoria dada a Salomão, que ele escreve o livro de Eclesiastes, o pregador, e livro de Provérbios, é a sabedoria que ele diz para nós procurarmos, é Jesus, é uma pessoa, é o próprio Cristo. Se você quer ser sábio, se você está encontrando a resposta para saber qual a verdadeira sabedoria, procure a Cristo. Todos os dias. Seja igual a Cristo, imite a Cristo. E você então será a pessoa mais sábia do mundo. Você pode ser um analfabeto, de pai e mãe, como se diz. Mas se você tem Cristo Jesus, você é a pessoa mais sábia do mundo. A minha oração, meus irmãos, é que nós queiramos ser iguais a Cristo Jesus, pois nós já temos tudo o que nós precisamos para isso. Temos a sua cruz, temos a sua obra completa e temos a sua mente, a mente de Cristo. Basta colocarmos a palavra de Deus em prática, vivendo com fé e obediência, para então nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua santa e eterna palavra, Senhor. Obrigado pela tua sabedoria, ó Pai. Não a sabedoria que vem dos homens, ou em linguagem erudita, como Paulo diz, mas a sabedoria, ó Pai, que vem do Senhor. A sabedoria da tua palavra, do teu evangelho. O teu evangelho é simples, é claro. A sabedoria da tua cruz, da tua obra, da tua mente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita com tudo isso, ó Senhor. E o Senhor nos dá a sua mente, e nós temos a tua mente, ó Senhor. Obrigado. Mas nós sabemos também, Senhor, que nossa luta contra a carne todos os dias, ó Pai, é a luta da carne contra o Espírito. E precisamos da tua graça todos os dias, ó Pai, do teu amor, da tua misericórdia, ó Pai, do teu poder, do teu Santo Espírito que habita em nós, para realmente sermos sábios, vivermos de formas sábias. Temos um lar, uma família sábia. Temos um casamento de pessoas sábias. Criarmos filhos sábios. Trabalharmos como sábios. Sermos crentes sábios. Para que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e possam não ver a nossa sabedoria, mas ver a sabedoria do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, ó Pai, olhar para a nossa face, para o nosso olhar, para o nosso sorriso, para o nosso abraço, para o nosso aperto de mão, para o nosso ombro que nós cedemos, e possam ver Cristo Jesus na nossa face. Para que outros tantos, sábios, poderosos, ricos e pobres, sábios, ignorantes, mas que eles possam também sair das sombras e ter um encontro com Cristo, um encontro com a sabedoria eterna, com a verdadeira sabedoria, e ter um encontro com Cristo Jesus em suas vidas. Essa é a nossa oração que nós fazemos nessa noite,
E nós oramos, confiamos e entregamos tudo em nome de Jesus. Amém?